Como plantar trigo? Planejando o cultivo de trigo. Comece determinando o espaço disponível para o cultivo. Um quintal com cerca de 100 metros quadrados produzirá aproximadamente 30 kg de grãos. Estime a quantidade de trigo que deseja colher para saber quanto de espaço será necessário. Escolha um tipo de trigo para plantar. O trigo de inverno é plantado no outono e colhido no início da primavera. Essa é a variedade preferida por muitos, pois é mais nutritiva e compete menos com as ervas daninhas na primavera. O trigo da primavera é plantado na primavera e colhido no outono. Trata-se da variedade mais comum em áreas que têm invernos mais frios. Escolha um local para plantar o trigo. Como ele precisa receber muita luz solar para crescer, plante-o em uma área que fique exposta à luz plena do sol. Serão necessárias cerca de 8 horas de sol por dia, independentemente da variedade ser a de inverno ou da primavera. Sendo assim, evite o plantio em um lugar onde haja muita sombra. Programe a temporada de plantio do trigo. Prepare-se para plantar o trigo de inverno no outono, aproximadamente de 6 a 8 semanas antes da queda nas temperaturas, pois isso possibilitará um forte crescimento radicular. O trigo da primavera deverá ser plantado assim que você puder trabalhar o solo. Ele crescerá melhor em climas que as temperaturas ficam em torno de 20 graus Celsius a 25 graus Celsius. Portanto, procure plantá-lo quando a temperatura da estação estiver próxima dessa faixa, e eventualmente subindo. Plantando as sementes de trigo. Lavre o solo até uma profundidade de 15 centímetros. O arado e o ancinho são as melhores ferramentas para áreas grandes. Mas você também pode usar uma pá. O solo deverá estar o mais nivelado possível quando você terminar. Sendo assim, talvez seja necessário passar o ancinho na superfície dele para finalizar o trabalho da pá. Se necessário, aplique adubo para fertilizar o solo. Se ele estiver muito seco, com uma cor marrom clara, ou um pouco rochoso, será necessário aplicar uma camada de adubo, além de enriquecê-lo com nutrientes. Fazer isso também contribuirá para o crescimento do trigo. Se o solo tiver uma cor marrom viva e estiver úmido ao toque, nesse caso a adição de adubo não será necessária. Faça a semeadura do trigo. O processo poderá ser feito manualmente, mas a melhor forma de fazê-lo é usando um espalhador de sementes, pois assim é possível obter uma cobertura mais uniforme. As sementes deverão ser espalhadas de forma que haja aproximadamente uma semente a cada 3 centímetros quadrados de espaço. A embalagem das sementes deverá indicar quanto poderá ser usado por área de plantio, dando uma ideia melhor da quantidade de sementes necessária para grandes áreas. Depois de espalhar as sementes, será necessário enterrá-las no solo. Faça isso passando cuidadosamente com um ancinho de metal sobre elas. No entanto, trabalhe de maneira uniforme para que o cultivo não fique aglomerado. Cubra as sementes com uma fina camada de terra. Faça isso para impedir que elas secuem ao sol e que as aves se alimentem delas. Cubra as sementes do trigo da primavera com cerca de 5 centímetros de terra e as do trigo de inverno deverão ficar a cerca de 7 centímetros de profundidade. Elas nunca deverão ficar cobertas por mais de 8 centímetros de terra.
Regue as sementes de trigo recém-plantadas, saturando imediatamente a área cultivada. Procure manter toda a área assim até que o trigo comece a crescer. No entanto, um clima mais frio e mais chuvoso significará uma necessidade menor de rega da sua parte. Mantendo o cultivo de trigo. Regue as plantas durante os períodos de seca. Se a área de plantio passar por uma seca sem chuva por mais de uma semana, será necessário regá-la. Isso provavelmente será mais necessário se a variedade cultivada for o trigo de inverno. Se necessário, capine o terreno para remover o excesso de mato. Como o trigo cresce muito agrupado, talvez não haverá necessidade de capiná-lo com frequência. No entanto, procure se manter atento ao crescimento de ervas daninhas, principalmente se for seu primeiro cultivo e se as sementes não foram espalhadas de forma uniforme. Proteja o cultivo de pragas, como lesmas e insetos, pois elas podem destruir a colheita de trigo. As lesmas provavelmente aparecerão quando o trigo ainda estiver muito curto, com menos de 10 centímetros. Se elas aparecerem, use iscas para mantê-las longe do cultivo. No caso do aparecimento de moscas, pulverize as plantas com um inseticida para protegê-las.